Vamos aqui para a pergunta que foi feita ontem, tá? E nós respondemos ontem. Então tinha outra para hoje, mas aí a gente vai deixar para amanhã. Então a de ontem a pergunta é: Deus não prometeu Canaã a Israel? Deus não prometeu? Ele não prometeu, né? Essa é a pergunta. Então a gente tem aqui alguns argumentos e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, tá bom? Veja só. Primeiro, isso mesmo. Deus não prometeu aquela terra a Jacó, que depois foi chamado de Israel. A prepotência e ganância própria do povo de Israel em todo o Velho e Novo Testamento e até nossos dias é que sabe disso, mas busca confundir tudo e todos para que saia ganhando toda a terra sob o prejuízo de outras nações. Segundo, Abraão entendeu que Deus o havia prometido todo aquele território para nele fazer habitar toda a sua descendência. E aí se inclui o filho de Agar, o filho de Sara e os filhos de Setura ou Quetura. Se é que não tinha outros filhos com outras mulheres, como era comum naqueles seus dias. Não foi para uma nação filha de Abraão, mas para todas as nações filhas dele. Terceiro, se entendermos bem o amor de Deus para com todas as pessoas, indistintamente, até compreenderemos que nem para Abraão ele prometeu terra alguma, pois o Senhor nunca, de verdade, com seu amor e preferência por todos, sem exceção, tiraria algo de alguém para dar a outro. Nunca desalojaria os cananeus, que ele amava muito, para alojar os israelitas, que também e da mesma forma amava intensamente. Tudo isto, mesmo que um Moisés e outros entendessem diferente a partir de seus próprios preconceitos e intolerâncias. 4. No máximo, poderíamos imaginar que Deus abriria espaços para a boa convivência dos israelitas que precisavam de um território para conviverem pacificamente com os cananeus, bem como todos os demais povos descendentes de Abraão. Quinto, na prepotência carnal e humana de Moisés, para justificar seu espírito belicoso, violento, ganancioso e arrogante, próprio de alguém que estava sendo preparado para ser um faraó na corte egípcia, ele disse que entendeu de Deus que todos os moradores de Canaã deveriam ser mortos, desde as crianças até os idosos, provando que não entendia nada sobre Deus e sua revelação de amor intenso para com todas as pessoas. Desmascarando essa carnalidade toda, o escritor de Juízes afirma que Deus não mandara nada daquilo. Nada daquela carnificina espiritualizada, dizendo que o próprio Deus manteve várias das nações cananeias no meio do povo de
de Israel. Está lá no texto. Moisés diz, para matar tudo, Deus quer que mate todos. Juízes diz, não. Deus disse assim, olha, eu deixei no meio de vós os cananeus. Moisés estava, né? Moisés estava em dúvida, né? 6. Aquele espírito de Moisés que o levou a alimentar a carnalidade bélica dos israelitas é que promoveu muitas situações negativas para aquele mesmo povo. Por exemplo, a rebeldia constante contra os povos que os dominaram na história é que obrigou a Assíria matar, esquartejar e espalhar as 10 tribos para vários cantos do mundo. O que não aconteceu com Judá, porque se submeteu e pagou os devidos tributos. Judá não foi arrogante e por isso não sofreu o que Israel sofreu. Culpa de Moisés com a arrogância dele. Também este mesmo Judá foi invadido, teve sua capital e seu templo destruído e muitos do seu povo foi deportado para a Babilônia por causa desse espírito mesquinho e rebelde. Foi por causa desse mesmo espírito intolerante que não perceberam que Jesus era o Messias prometido por Jeová no Antigo Testamento, o que acontece até hoje. Este mesmo espírito engangento e terrorista é que fez o Império Romano invadir, destruir Jerusalém e o templo e espalhar eles de novo por vários cantos do mundo. 7. Depois disto tudo, esse espírito de Moisés, alimentando que eram o povo de Deus e que por isso eram melhores do que os outros, é que fez serem muito perseguidos por outros povos na Idade Média e na Idade Moderna, na Europa do século 17 e 18 e pelo nazismo de Hitler e dos cristãos que o apoiavam. E também é o espírito arrogante de Moisés que os alimenta na ideia de matarem e perseguirem de todas as formas, até nossos dias, os povos árabes, que são seus parentes, a ponto de despatriarem os palestinos e constantemente, por muitas maneiras aprovadas pela ONU, matarem, perseguirem, condenarem esses palestinos e os povos árabes vizinhos. Culpa de Moisés. 8. Esse comportamento arrogante de Moisés e dos israelitas demonstram claramente que Deus nunca haveria de mandar matar os cananeus para darem aquela terra a um povo tão contra Deus como eles. Jesus disse, vocês são contra Deus, não estou inventando nada. Jesus disse, e o comportamento deles exatamente mostra isso. O amor de Deus para com todas as pessoas é muito maior que essa necessidade humana de se sobrepor sobre os outros, sobre a fé e a religião dos outros. O Deus da Bíblia é muito maior do que essa podridão humana em crer que uns são mais importantes do que os outros. Sim, Deus não deu aquela terra para Israel, e sim para os descendentes de Abraão. Todos os povos descendentes, embora um povo seja mais arrogante que a média de todos os povos e queira tomar Deus como alguém que protege suas ações malignas em relação a outras pessoas e a outros povos. Sim, 10º, sim, Deus deu aquela terra a
Deus deu aquela terra e todas as terras para todos os povos que são seus. Deu para todas as nações que ele ama intensamente. O mundo todo é para todas as nações. O mundo todo, a terra toda, é para todas as nações, sem distinção, pois todas são de Deus, todas são amadas dele, nenhuma é melhor que as outras, todas são pecadoras, todas são pecadoras e desobedientes, e todas são dignas do seu imenso amor. Tá bom? Então, essa é a nossa resposta. Esses vários itens responde: Deus não prometeu, né, Canaã a Israel? Essa é a nossa resposta. Tá bom?